Queridos alunos, vamos então fazer a correção da nossa atividade da semana 3 do PET 2, Plano de Estudo Tutorado. E o tema dessa semana foi sobre felicidade. Nós vimos os diversos filósofos desde o início da filosofia, passando helenismo, Platão, Aristóteles, até os filósofos contemporâneos, que são vários que pontuam esse tema, até mesmo porque é um tema que relaciona com o porquê nós somos seres humanos, onde estão os elementos como liberdade, pessoalidade de cada um, né? Sempre esbarra na felicidade. Então a filosofia praticamente tem como elemento essa questão de busca da felicidade, é uma questão importantíssima, né? Então nós vimos as várias pontuações que eu dei de vários filósofos, mas é importante observar que as questões elas direcionam uma interpretação do aluno e ao mesmo tempo também a sua argumentação, o treino da sua argumentação pessoal, né? Mas eu vou fazer alguns apontamentos aqui, até mesmo para ampliar ou fazer a gente pensar em refletir sobre esse tema. O que significa ser feliz pelo que nós vimos, né? Primeiramente, independente de qual resposta, alguns elementos são importantes para aparecer sobre felicidade, porque pode ser que a pessoa ela sempre vai pontuar, é claro que há tanto alguns filósofos a gente viu, como lembrando Schopenhauer, como também daquilo que vem de Aristóteles. Schopenhauer dá essa interpretação do momentâneo, a felicidade é algo momentâneo, como a felicidade está ligada ao nosso fim como seres humanos, dizia Aristóteles, né? Então, independente se ela é momentânea ou permanente, ela é sempre uma busca pessoal de cada um, porque é a história pessoal de cada um, né? Porque não tem receita pronta, mesmo que a gente veja aí livros, várias propagandas na mídia, 10 passos para ser feliz, como ser feliz gerenciando a sua própria vida, e várias coisas que a gente vê. Mas ela tem que trazer, independente do material, da satisfação ali momentânea, ou queira ou não, essa satisfação ela está sempre ligada ao elemento da liberdade, né? Quando eu me sinto livre, aí é claro que, por exemplo, é uma equação, não tem como você separar uma coisa da outra. Não adianta você dizer que está satisfeito, está livre, pessoalmente apenas, porque sempre o contexto da felicidade, ela está ligado à comunidade, às pessoas que estão à nossa volta. Você não consegue ser feliz sozinho, mesmo que pareça, né? Porque você ficou rico de uma hora para outra, ou você viu alguém sofrer e aquilo te trouxe uma felicidade porque você estava muito desgostoso com aquela situação, com aquela pessoa. Mas é algo que pode ser uma ilusão muito grande, porque é sempre algo que a gente experimenta, que está ligado à felicidade, a gente quer partilhar, não tem como, mesmo que seja de modo a querer mostrar que é mais do que o outro, mas sempre há uma necessidade do outro, porque a felicidade é alteridade, é relação. Nós somos, como seres humanos, somos pessoas de relação, e isso vai aparecer na 2, né? Mesmo que o Anthony Saint-Exupéry, que é o autor daquele Pequeno Príncipe, ele mostra que nós somos apenas uns seres de relação, mas a relação é ter o contato com os outros, não viver isolado, individualista, né? Que hoje nós estamos num contexto hoje que puxa isso, né? Eu tenho um pavor de ter pessoas próximas a mim. Eu vou trabalhar, nossa, tem que me encontrar. E isso é uma opinião constante nossa, né? Que as pessoas nos cansam, mas assim, é elas que nos ajudam a nos humanizar.
Até mesmo agora, nessa pandemia, todo mundo está percebendo que é isso, né? Muito daquelas que desprezavam o outro, agora nós estamos percebendo que o relacionar é importante. Relacionar comigo, com o mundo, com os outros, né? Com o mundo é o ambiente, a natureza, todos os elementos que implicam em seres vivos. Então essa relação constante faz parte do ser humano. E você pode ver que, então, que todas as questões vão estar interligadas a aspectos que direcionam o que é o ser humano, né? Lá na 3 é bem pessoal, né? Para você perceber, diante das coisas que você tem aí na sua casa, no seu dia a dia, quais que me atrapalham ou que são úteis para a busca da minha felicidade. O que eu pontuo aqui, que todos nós temos que buscar a liberdade. Porque a liberdade ela é intrínseca, mas ela tem que ser construída. Ela está dentro de nós, mas a gente tem que defendê-la constantemente na nossa vida. Então o homem ele é autônomo, ele é alguém que diante da ordem do mundo, né, ele se automatiza no sentido de ser livre diante dessa ordem, né, ele se sente livre não destruindo as regras, eu faço o que eu quero, não, diante daquilo que existe ele consegue ser livre. Então nós temos que perceber que quando você não consegue ser livre, você deixa de buscar aquilo que é intrínseco ao ser humano, que é a busca dele. Então, como exemplo, que você tem que jogos de competição online, né? Não é qualquer jogo não, mas tem uns jogos que as pessoas, igual eu já vi, de línguas, de idiomas, alguns jogos que eles são competitivos pela pontuação, e a pessoa passa horas e horas naquilo ali, não pela delícia do jogo, pela vontade ali, satisfação de estar jogando, mas simplesmente para ficar em primeiro lugar. Então ela acaba ficando automático, fazendo as coisas, as mesmas coisas e não aprende nada, né? Então, quando você começa a fazer um tanto de coisa que elas são automáticas e não te acrescenta nada, esse aspecto da dependência fica tão grande, né? Que depois que nós entramos na pandemia, muita gente percebeu que estava dependente de tanta coisa que não percebia, por exemplo, outras pessoas que se relacionavam no dia a dia, certas coisas que eram muito importantes dentro de casa, de estar ou fazendo uma comida, ou numa limpeza ali, de observar coisas que eram do dia a dia dela e ela não observava, porque ela estava dependente, nós estávamos tão dependentes de tanta automaticidade que a gente perdeu esse aspecto da liberdade, né? Então o inventário é simplesmente pontuar algumas coisas que mais atrapalham do que ajuda nós mesmos, né? A número 4, para fechar nessa correção, né? Aqui mostra uma frase do filósofo Lipovetsky que relaciona com aquilo que é o hedonismo. Nós estamos numa sociedade agora que a gente consome coisas que talvez a gente nem precisava, né? Mas porque todo mundo está fazendo, e eu tenho que buscar a minha satisfação momentânea e pessoal, isso é o hedonismo, né? O prazer pessoal e momentâneo. E diante disso, como que eu posso perceber? Nós estamos numa pandemia também, né? O texto ele aponta isso. Diante desse momento aí difícil que nós estamos vivendo, como que eu posso alcançar, onde que a felicidade aparece em tudo isso, né? Então os elementos que eu aponto e que são assim práticos, na minha vida sempre foram pragmáticos e tiveram muitas das vezes foram aquilo que me conduziu à felicidade, né? Minha felicidade não é momentânea, ela se dá momentaneamente, mas ela é uma construção diária, né? O trabalho de construção, não o trabalho de carteira assinada, o trabalho de contrato, esse também
ele é uma construção diária, é o trabalho, aquilo que eu movimento na minha vida, aquilo que eu vou transformando para ter as conquistas. Eu quero terminar uma faculdade, eu quero terminar um mestrado, eu quero terminar um vídeo, uma palestra. Então esse trabalhar, esse movimentar para alcançar e não simplesmente seguir caminhos mais curtos, que muitas vezes nós brasileiros temos essa mania de ir pelos caminhos mais fáceis. Depois você não sente essa satisfação de ter feito o percurso. O trabalho até a conquista, ele tem um percurso. E esse percurso é de relação, esse percurso é de busca. E o mais interessante disso é quando você tem essa conquista, ela não é algo pessoal, você compartilha, né, com seus familiares, você celebra, né? Celebrar é partilhar, fazer festas ou até mesmo mostrar o que aconteceu, né? Isso é algo assim que deixa a gente realmente realizado, feliz, né? E diante dessa pandemia, como que isso acontece, né? A partir mesmo do momento que eu vou ressignificando a minha vida. Então eu vou trazendo ressignificação, percebendo as pequenas coisas, me cuidando. São vários elementos que realmente fazem a gente pensar na felicidade. Então foram algumas pontuações que eu dei, simplesmente para ajudar a gente a ampliar aquelas respostas que você já tem. Você pode estar complementando ou até mesmo percebendo aquilo que compara ou não, né? Mas o interessante dessa semana é pensar, porque tem coisas, tem assuntos, tem temas que a gente pensa que não precisa pensar. E sim, a filosofia traz esses elementos sim. O que é ser felicidade, o que é ser humano, porque senão nós ficamos tão dependentes, tão automatizados que ficamos mais parecendo objetos ou animais, e pior do que animais, porque o animal ele tem a característica dele. Nós, quando queremos ser igual aos animais, se torna pior porque nós, como seres humanos, nós temos a nossa característica. Então a pessoa, quando age só pelas vontades do corpo, só pelas necessidades, agindo igual ao animal, isso se torna pior, né? Porque nós temos aspectos igual o pensar, o refletir, que são características do ser humano. E máquina, né? Ficar fazendo as coisas automatizadas sem pensar, só por aquilo que está no impulso ali, né? Então esse tema que nós tivemos ajudou e ajuda muito a gente a pensar o que é o ser humano, né? Então uma boa semana a todos. Logo nós então temos disponível a semana 4, que vai ser a semana final do PET 2, né? Então um abraço e até a nossa próxima aula.